Oi gente, como vocês viram no título do vídeo, eu estava grávida, mas eu perdi o bebê. Não era essa notícia que eu queria vir dar pra vocês, mas esse foi um dos motivos do meu sumiço. Como eu falei em um post aí na comunidade, eu sumi por causa de uma inflamação na garganta, depois inflamou meu ouvido, aí juntou tudo com a perda, e eu vou contar tudo pra vocês o que aconteceu nesse vídeo, e a partir da minha experiência pode ajudar alguém, porque nesse processo o que eu mais fiz foi assistir vídeo no YouTube para conseguir entender um pouco do que estava acontecendo, porque quando a gente passa pela experiência a gente percebe, cara, eu não sei nada, não sei nada. Então eu creio que esse vídeo vai ajudar alguém. Eu anotei tudo com datas, tá tudo aqui. E agora eu vou contar pra vocês o dia que eu descobri, tudo como aconteceu. Então, no dia 7 de julho, eu fiz o teste de farmácia, eu fiz junto com o Celso, e demorou um pouquinho para aparecer o beta, eu acho, o positivo. Eu acho que era porque tava muito novo. E aí demorou um pouquinho. Vou botar até o trecho aí do vídeo para vocês verem. Oh, por que marca assim? Tá vendo? Deixa eu ver, como é que você me deixa? Tem a listrinha, tá vendo? Tem. E aí, quando apareceu a lista, eu já tinha desligado a câmera. E começou a aparecer, eu chamei Celso e disse, olha, tem outra lista aqui, é positivo. E aí, no dia 8 de julho, eu fiz o exame de sangue qualitativo, não foi o quantitativo. E deu positivo também. Aí, no dia 14 de julho, eu tive a primeira consulta com o obstetra. E ele falou que era para tomar ácido fólico, mas eu já estava tomando porque a minha gravidez ela foi planejada. Antes da gente tentar engravidar, eu fui na ginecologista, ela falou 3 meses antes tomar o ácido fólico. E aí, a gente estava programando para junho, que foi o mês que a gente queria começar a tentar. Eu não imaginava, né, que eu ia conseguir já de primeira, mas eu consegui. E foi uma surpresa. Eu fiz o teste com 5 dias de atraso da menstruação. E eu pensava assim, eu tinha certeza que não tava. Tanto que eu pensei até em descobrir sozinha, fazer uma surpresa pra Celso. Mas eu pensei que eu não tava porque é normal minha menstruação atrasar. Então eu fiz junto com o Celso e deu positivo. E aí, no dia 14 de julho, eu tive a primeira consulta com o obstetra, como eu falei, e ele agendou uma ultrassom. Aí, no dia 19 de julho, eu tive um sangramento marrom. E no dia 20, eu tive um sangramento rosado e dei início ao progesterona. Então, eu sempre vou estar botando fotos aí pra vocês verem. Foi bem pouquinho mesmo. Mas mesmo assim eu fiquei. E nisso, nesse processo de que eu descobri, eu sentia muita cólica. Eu sentia muita cólica, mas é normal, porque diz que é a dilatação do útero, né? E o sangramento também é normal. Bem em aspas, gente, porque muitas mulheres têm sangramento e é o sangramento de inidação. E como o meu foi bem pouco, eu pensei também que tinha sido de inidação. Mas, como eu estava bem apreensiva, eu já entrei em contato com o médico. Porque sempre eu fiquei muito apreensiva, porque eu tinha, assim, um receio, então eu ficava atenta, porque eu não sabia de nada. Você se encontra num mundo totalmente diferente, o qual não é seu, então são muitas incertezas. Aí, no dia 22 de julho, então eu tive o sangramento dia 19, que foi o mais rosado, o escuro. Dia 20 eu tive o sangramento mais rosado. E no dia 22 de julho eu fiz a primeira ultrassom. E não deu pra ver nada. E nesse período eu estava fazendo uso do progesterona, que ajuda a impedir aborto. Então o médico tinha mandado fazer uso do progesterona por causa do sangramento, eu fiz uso. E no dia 22 eu fiz a minha primeira ultrassom.
Na ultrassom não deu pra ver nada, não tinha saco gestacional, não tinha embrião, não tinha nada. Só mostrava o útero, né, com a espessura de gravidez. Dava pra ver que eu estava grávida pela espessura do útero, do endométrio, não sei direito. Mas não deu pra ver nada. O médico disse, muito provavelmente está novo. Você deve estar aí com 4, 5 semanas. E normalmente não dá pra ver. Então você vai fazer um beta-HCG. Você faz um beta-HCG hoje, era na sexta-feira. E na segunda você repete. Mas nisso eu fiquei com a garganta inflamada. Foi aí que eu fiquei com a garganta inflamada. Eu fiquei com a garganta inflamada, fiquei com o ouvido inflamado. Gente, eu fiquei muito mal mesmo. E até a minha TM, que é esse osso aqui, inflamou. Eu só consegui abrir a boca até aqui, ó. Eu não consegui abrir a boca porque, nossa, eu fiquei muito mal. Quem tem dor de ouvido sabe do que eu tô falando. Foi horrível, eu fiquei... Até hoje eu tô me recuperando ainda da inflamação do ouvido, pra vocês terem ideia, que já vai fazer um mês e eu ainda tô me recuperando. Então, eu levei, porque eu fiquei doente, eu fiquei arriada de cama, eu levei 5 dias pra fazer o beta. E aí eu tinha feito na sexta, 5 dias depois eu fiz, ó. No dia da ultrassom, eu fiz o beta quantitativo, que deu 3.567. Isso significa 5, 6 semanas. Gente, tudo que eu vou falar aqui é dentro do meu conhecimento e dentro do que eu entendi no final das contas, porque eu ouvi muita coisa, ouvi muitos médicos, ouvi muitas opiniões e no resumo que eu entendi. Então, pode ter alguma coisa assim errada que não tem nada a ver, mas eu não sou médica, tá? Então, eu tava ali entre 5 e 6 semanas, o que daria, sim, pra ver o feto e até coração batendo pela quantidade do beta, coisa que eu não vi. E aí, 5 dias depois, eu repeti o beta, o que deu 3.727. Ou seja, aumentou 200 e pouco. E o normal de um dia pro outro é dobrar. E o meu não aconteceu. Daí já tinha, né, mais uma coisa estranha. Aí, quando foi no dia 2/8, eu tive um sangramento forte com cólicas e o médico me mandou fazer uma transvaginal, tá? Porque eu tive um sangramento muito forte, eu mostrei pra vocês, foi a primeira, assim, borrifada, saiu muito sangue e muita cólica. Ali eu já vi que realmente tinha alguma coisa errada. Então, eu fui no mesmo dia fazer uma transvaginal. E, novamente, o médico olhou tudo e não viu nada. E comparando uma transvaginal com a outra, a espessura ali do endométrio já tinha diminuído um pouco. E aí, isso foi dia 2. Aí eu falei com o médico, ele mandou ficar de repouso, passou medicamento pra dor. E eu fiquei em casa, eu vim pra casa e eu fiquei o tempo todo dentro do quarto. Celso levava comida pra mim, eu fiquei uma princesa presa em minha torre. E Celso levava comida pra mim, eu não fazia absolutamente nada. Só que eu estava sentindo muitas cólicas, gente. Eu sentia muitas cólicas. Eu tomava remédio na primeira noite, eu até consegui dormir. Eu dormia com dor, mas conseguia dormir. Celso disse que eu gemia de noite dormindo de dor, mas estava dando pra levar, né? Isso no dia 2. Quando foi no dia 5/8 desse mês, gente, foi uma dor que... Às vezes você tá com dor, você fica parado, assim, deitado, a dor alivia, né? A dor não aliviava por nada. Eu ficava deitada, eu ficava em pé, eu andava, eu sentava, eu me abaixava. Era uma dor nas costas, aqui, ó, na lombar. E doía o útero, você sentia arder o útero e doía as costas. Era uma dor que eu não aguentei. Eu disse, Celso, eu vou pra Nazaré. Porque lá, eu moro em São Roque, né? E lá é mais perto de Santo Antônio. Tudo que a gente tem que fazer, tem que ir pra Santo Antônio de Jesus. Porque é o único lugar que tem clínicas, a gente mora no interior muito pequeno, aqui não tem nada. Então, e aqui é mais longe. E Nazaré é mais perto. Então, eu disse, eu vou pra Nazaré, pra casa dos meus pais. E se eu não melhorar, de tarde, a gente vai pra maternidade, pra emergência, que foi a orientação que o médico me deu. Quando eu cheguei em Nazaré, as dores melhoraram. Aí eu pedi pro médico me passar um medicamento mais forte. Nesse dia,
eu passei a tarde sem dores, né? Fiquei lá na casa da minha irmã, me distraindo com minhas sobrinhas. Fiquei a tarde sem dores. Quando foi de noite, a cólica começou. Eu tomei remédio e o remédio era mais forte. Gente, eu gastei tanto dinheiro com remédio nesse processo, vocês nem imaginam. E aí, o remédio era mais forte, mas não adiantou. Então, eu fiquei lá andando de um lado para outro. Eu disse, Celso, eu não aguento. Eu vou pra emergência da maternidade. Aí eu fui pra emergência no dia 6, na madrugada. Era meia-noite, já era dia 6. E aí eu fui pra emergência, lá tinha um médico que me atendeu. Ele era por volta de 1h pouca da manhã que eu recebi atendimento, demorou um pouquinho. E nisso eu tava com cólica. Quando eu estava lá, foi aliviando um pouco. O médico, ele olhou todos os meus exames. E esse médico, ele era muito grosso, gente. Ele era muito ignorante. Ele era tão ignorante que eu chorei de desespero. Porque a gente tá tão fragilizado nesse processo que qualquer pessoa que alterar a voz vai te fazer chorar. O importante nesse processo é você nunca ir sozinha pra nenhum lugar. Minha mãe foi comigo, o Celso foi comigo. Porque se a pessoa exceder demais, tem alguém pra te defender. Porque é um momento que você tá tão vulnerável que você não vai conseguir se defender muito. Mas eu entendi até o ponto de vista dele, o jeito dele, eu entendi, mas ele poderia ser uma pessoa mais gentil. Mas foi a única pessoa, pelo menos, que me deu uma resposta contundente, sabe? Ele olhou a minha ultrassom e ele tem 46 anos de experiência. Ele disse, você já perdeu desde a primeira ultrassom. Eu disse, mas o sangramento que eu tive foi muito pouco. Ele disse, necessariamente não precisa ser muito sangramento. Você já tinha perdido nessa primeira ultrassom. E nenhum médico que fez a sua ultrassom soube dizer isso. Mas você já perdeu. Ele fez exame de toque. Que toque, gente. O médico que estava me acompanhando, ele fez exame de toque em mim. O meu útero estava fechado, já numa das consultas aí atrás. E o toque dele foi de boa. Eu disse assim pra minha irmã, nossa, o povo reclama tanto de toque, mas não é ruim não, gente. O toque. Por que você faz uma transvaginal, que é um negócio grandão, maior do que um toque? O toque não é tão ruim. Depende, minha filha, de quem faça. Porque esse médico, parece que ele fez com 2 dedos, ainda rodava lá dentro. Foi um negócio super desconfortável. E você ainda com cólica. Gente, a gente tem que passar por cada... gente, não basta o processo que você tá passando. Da perda, de tudo. Você ainda tem que passar por cada situação. Eu tive que abrir minhas pernas pra tanta gente que você não tem noção. Nisso eu já tinha feito o quê? 2 transvaginal. 2 transvaginal. E nesse período o quê? 3 toques. Porque esse médico do plantão da madrugada, ele fez 2 toques. Ele não se contentou com um, não. Ele teve que fazer 2. Porque ele disse assim, olha, você tá sangrando e tá perdendo líquido amniótico. Isso aqui é líquido amniótico. Aí ele achou, eu acho que ele achou que eu não tinha entendido. Aí ele foi lá, enfiou de novo e disse aqui, você tá vendo isso aqui? Você tá notando isso aqui desde quando? Eu disse assim, ó, se eu não me engano, é que ficou tipo uma... Não só sangue, o sangue ele ficou viscoso, sabe? Ele ficou mais claro, mais translúcido e mais viscoso. Ele disse que aquela viscosidade, aquele negócio era o líquido amniótico que estava saindo, segundo ele. E era desde a noite, né, passada, que eu senti realmente essa mudança, essa viscosidade. Aí ele disse, se você abortou, você vai ter que ficar internada. Ai, minha filha, quando falou de ficar internada, eu chorei. Eu não queria ficar internada. Eu morro de medo de ficar internada. Não sei porquê, eu não gosto de ficar internada. Eu nunca fiquei internada, mas eu já acompanhei pessoas que ficam internadas e não é uma coisa legal. E aí ele disse que eu ter que ficar internada. E eu vou ter que fazer o quê? Só que Deus é tão bom que o meu plano não passou. Disse que meu plano não estava passando para internamento, porque ele estava no período de carência, foi o que o rapaz me falou. Tudo bem, fui pra casa. Ele disse, a moça disse assim, ó, você pode ficar pelo SUS. Eu disse, não, eu vou pra casa. Fui pra casa. Já tava melhor, consegui dormir. De manhã, tomei meu café. Aí eu ia fazer uma transvaginal, que o médico tinha mandado eu fazer uma transvaginal. E aí eu tomei meu café, liguei pra marcar uma consulta com o médico que tava me acompanhando. Não, que era um sábado, liguei pra fazer uma transvaginal, nesse sábado. Aí eu fui no banheiro fazer cocô. Ai, gente, pra que eu fui fazer isso? Meu Deus. Quando eu levantei do vaso, era tanta cólica, gente. Eu sentia meu útero contraindo, ardendo.
gritando dentro de mim. O meu outro contraía, ardia, minhas costas ardiam. Gente, eu estava tendo um parto, né? Era dor de parto. Gente, é uma dor que dá uma vontade de fazer cocô e você não faz cocô. E dói, não para de doer. E não é uma dor de contração que vai e volta. É uma dor constante. É uma dor que não passa. Mais doía, mais ardia. E, eu não aguento só de lembrar. Eu dizia, meu Deus, eu não aguento. Vamos, Celso, vamos. Eu fui no carro de Nazaré para Santo Antônio. É cerca de 35 minutos de carro. Por causa do trânsito, né? Uns 35 minutos a gente gasta de Nazaré para Santo Antônio. Eu fui assim, ó. Ai, Celso foi tocar na minha mão. Não me toca. Eu não podia me mexer, gente. Eu agarrei na minha bolsa. E se eu me mexer... É um negócio, assim, que vocês não têm noção. Só quem pariu é que sabe. Cheguei pra fazer a transvaginal. Fui logo atendida, graças a Deus. Não consegui fazer a transvaginal. Doía tanto. Aí o médico disse... Eu tenho que fazer, eu só consigo ver seu útero. Seu útero tá limpo, tá tudo bem, não tem nada. Mas eu preciso ver as trompas. Porque se você tá sentindo dor e sofreu um aborto, é uma gravidez é uma gravidez tubária. E se eu não conseguir fazer seu exame, você vai ter que passar por uma cirurgia. Eu não quero cirurgia. Tentei, não consegui. Saí, fui para o hospital para passar por um médico, né? Que estava de plantão. Era uma médica super gentil, super calma. Aí fiquei lá aguardando. Nesse dia, o hospital tava uma loucura, tava lotado. E eu percebi que lá, o mesmo médico que atende o público, atende o particular. Eu esperei muito, mas foi providência de Deus. Aí quando o Celso foi passar meu plano de saúde... O rapaz disse assim, você teve aqui ontem à noite, não, que já era outro rapaz, tinha mudado de plantão, né? O rapaz disse assim, você veio aqui ontem à noite e não passou seu plano para internamento, mas tá passando. Foi um erro aí, mas tá passando. E nisso lá eu comendo dor, né? Mas já tava aliviando um pouco, mas tá passando. Aí nisso a médica demorou. Aí eu pensei assim, fiquei lá pensando. O médico disse... que se não conseguir ver, vai fazer tem que fazer uma cirurgia, né, pra ver se vai ter que fazer cirurgia, porque provavelmente é uma gravidez tubária. Eu liguei pro meu médico, ele falou a mesma coisa, olha, se você abortou e tá sentindo dor, provavelmente é uma gravidez tubária. Pra tá doendo desse jeito, não tem explicação. Aí eu disse assim, meu Deus, eu não vou passar por cirurgia, porque não é isso. Porque já tinha visto nas outras ultrassons, nas outras 2 ultrassons que eu tinha feito primeiro, não tinha visto nada, nem nas trompas, não tinha visto nada. Aí a moça disse assim, uma moça lá, disse assim, olha, e eu vi na internet também, nos vídeos aqui do YouTube, eu vi que quando não consegue ver na transvaginal, pode fazer uma tomografia e consegue ver. Aí minha prima trabalha numa clínica de imagem, aí eu ia por conta própria fazer uma tomografia. Na hora que eu tava indo fazer a tomografia, que eu saí do hospital, a médica tava demorando de atender, eu disse, olha, eu vou ali e volto. Eu disse assim, eu vou fazer uma tomografia, porque quem vai operar é outro e não eu. Eu morro de medo de cirurgia. Eu descobri vários medos. Eu sempre pensei assim, eu prefiro um parto normal do que uma cesariana. Por quê? Hoje eu sei que é porque eu tenho medo. Tenho medo de ficar internado, tenho medo de cirurgia. Eu sei que no parto normal você fica internado, mas é muito menos do que uma... Ai, gente, eu não gosto de cirurgia. Ai, Deus. Aí eu sei que na hora que eu tava saindo do hospital pra ir fazer a tomografia por conta própria, saiu um negócio. E quando saiu, que foi isso aí que eu tô mostrando pra vocês, aliviou a dor. Aí eu fui no banheiro, tirei e fiquei lá. Gente, é como um parto mesmo, como as pessoas falam no relato de parto. Quando sai a criança, é uma alegria tão grande que parece que não... aquela dor nem existiu. Gente, foi um alívio tão grande que eu fiquei com tanta alegria de ver aquele negócio que eu só pensava assim no alívio da dor. Sabe? Tudo que eu queria, eu já tinha consciência que eu tinha abortado. Eu já tinha
aceitado essa situação. O que eu não estava aceitando era aquela dor, era a falta de explicação. E tudo que eu queria era uma explicação. Era aliviar aquela dor, era acabar com tudo aquilo. Esse processo, desde aquele primeiro sangramento forte até o dia do expulsivo, que eu expulsei, foram 7 dias, gente. Sofrendo com dor, com sangramento, e o sangramento forte, jorrava sangue, e eu não tinha respostas concisas. O único que me deu a resposta concisa foi o médico da emergência, que apesar de ser grosso, era uma pessoa experiente. E no fim, eu expulsei, eu fui atendida pela médica, ela olhou, você expulsou provavelmente aqui, não sei o que lá, das membranas da... Ela falou lá um negócio da placenta, então já expulsou. O que você vai fazer? Você vai pra casa. Ou você tá sentindo dor, porque se eu estivesse sentindo dor, né? A gente não tô sentindo mais nada. Então você vai pra casa. Se você tiver um sangramento muito forte e dores, você volta. Se não, você vai fazer uma transvaginal, vai ver se ainda tem resto. Se tiver algum resto, você vai fazer curetagem. Tudo bem, isso foi no sábado, quando foi na segunda, eu fiz a transvaginal. Ai, passei uma raiva nessa transvaginal, gente. Mas deixa isso lá. Fiz a transvaginal, não tinha nada. Fui pra consulta com o médico que tava me acompanhando. Ele liberou. Disse, pronto, não tem mais nada, não tem restos. Você tá bem. Agora ir pra casa, fazer repouso, descansar. E quando quiser, tenta de novo. Tem que esperar 2 a 3 ciclos. E quiser, tenta de novo. Gente, não me fale esse negócio de tentar de novo. Eu não quero nem ouvir. É o que as pessoas mais falavam. Daqui a pouco tem outro. Gente, pra uma mulher que sofreu um aborto, eu sei que as pessoas querem consolar. Mas você falar, daqui a pouco você tenta de novo, é uma tortura. No momento, eu não quero pensar sobre isso. Por quê? Fica o medo. E se eu tiver que passar por tudo isso de novo? Eu creio, e é como o Davi fala, ainda que eu tenha medo, todavia eu confio no Senhor. Eu tenho medo e confio no Senhor, mas eu tenho medo, entende? Então, não é algo que eu tô pensando agora, não é algo que eu tô pensando agora. E essa foi a saga do aborto. No fim das contas, a conclusão que eu cheguei depois de tudo que eu ouvi. Eu tive aborto. O feto estava muito pequeno, provavelmente o corpo absorveu. Ficou lá com os restos da placenta retido durante 16 dias, gente. Correndo risco de ter uma infecção de 16 dias. Porque é uma película muito fina, né? E provavelmente não deu pra ver ali na... Isso tudo conjecturas minhas, tá? Quem for médico e souber melhor, bota aqui embaixo nos comentários. Não deu pra ver na transvaginal, ficou retido, 16 dias eu expeli todo o resto que tinha lá dentro. No início eu comi muita dor. Foi um livramento de Deus, porque coisas piores poderiam acontecendo. Foi providência de Deus aquele plano não ter passado na madrugada, porque eu sentindo essa dor dentro do hospital, sem conseguir fazer uma transvaginal, eles poderiam tomar as próprias decisões, concluir alguma coisa e querer me fazer passar por cirurgia. Então, por tudo, dai graças. Eu louvo a Deus pelos livramentos que Ele me deu. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou uma pessoa que eu amo a Deus. E eu sei que tudo que aconteceu na minha vida é pela permissão de Deus. Tem um propósito. Era necessário. Como Jesus disse, né? É necessário que o Filho do Homem padeça. Então, é necessário, muitas vezes, por várias questões, porque Deus, Ele é onisciente, Ele que conhece o nosso coração. Ele permitiu que fosse assim por um propósito maior. E nesse processo, muitas pessoas ficaram preocupadas com o meu emocional, porque não é fácil. Mas a palavra de Deus, ela te fortalece, gente. Quando você entende o que é o sofrimento na vida do cristão, como diz, acho que é Tiago que fala, porque alegrem-se quando passarem por aflições, porque a prova da vossa fé produz paciência. Me perdoe, Paulo, se foi você que me disse. Não sei se foi Paulo ou se foi Tiago, mas eu sei isso. Então, uma coisa
que eu sei nesse processo é que Deus esteve comigo ao meu lado em todo o tempo. E Ele disse, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Deus, Ele estará, muitas vezes, a tempestade ela não vai ser acalmada e o mar vai se abrir para você passar. Mas Deus vai te fazer andar por cima da tempestade e Ele estará com você. Deus esteve comigo nessa tempestade, não foi a vontade dEle me livrar da tempestade, mas foi a vontade dEle me fazer passar por cima dessa tempestade e eu ver que em Cristo eu sou mais do que vencedora. Eu posso todas as coisas naquele me fortalece. Eu posso passar por essa situação e continuar de pé porque o maior está conosco, porque Ele está comigo nessa situação, em todas as situações. Às vezes a gente não sabe o plano de Deus, a gente não sabe a vontade de Deus, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se ele quis assim, quem sou eu para questionar? Quem sou eu? Porque uma palavra que Deus me deu é que Deus não poupa o filho a quem ele ama, a quem o seu próprio filho não poupou. Passou pela cruz do Calvário, eu também não quero ser poupada das minhas aflições, se isso me leva para perto de Cristo, sabe? Porque Deus, ele corrige o filho a quem ele ama. E um louvor que ficou muito no meu coração nesse processo foi: cada vez que a minha fé é provada, o que acontece? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais, com certeza eu tô mais forte, gente. As montanhas e vales, desertos e mares, o que é que faz? Que atravessam, me levam para onde? Para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus. E elas não vão me impedir de caminhar, eu continuo aqui. Se diante de mim não se abrir o mar, se o milagre não acontecer, o que é que vai acontecer? Eu vou parar? Não. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Então é isso que consola e que conforta o meu coração. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. É isso. Nem tudo a gente vai entender. Eu queria? Não, não queria. Eu tô planejando isso há muito tempo, há anos. Há anos. Essa gestação foi pensada e sonhada há muitos anos. A gente se planejou para isso. A gente economizou, a gente pagou plano de saúde, a gente fez todo a nossa vida, o nosso ano estava todo baseado nesse sonho, mas não foi o tempo de Deus. E foi necessário passar por essa situação para aprender muitas coisas. E é isso, gente. Não adianta a gente ficar olhando para trás o que poderia ter sido. Falar que nem Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Aqui eu sou estrangeiro, passageiro, minha casa, o meu morado é o céu. E se essa situação é o caminho para ir para lá, eu quero permanecer nesse caminho. Porque Jesus é o caminho. E eu queria compartilhar essa experiência com vocês e dizer que eu tô bem, nós estamos bem, estamos tristes sim. Ainda mais, gente, que no aplicativo, quando eu botei a data prevista, era o meu aniversário, era 10 de março, ia nascer 10 de março. Ai, o médico disse assim, pode nascer entre o dia 10 e o dia 13, mas não foi dessa vez, né? É isso. Se eu também não sei se foi uma gestação sem embrião, mas se foi com embrião, tá lá no céu, me esperando. E vai ser mais uma coisa legal pra eu ver quando chegar lá. Mas é isso. Foi assim. Foi muito difícil. Foram 2 meses exato. Eu descobri no dia 7 de julho e no dia 8 de agosto eu fiz a última transvaginal e descobri que não tinha mais nada. 2 meses. 2 meses de muito sofrimento, confesso. De alegria, mas a alegria durou tão pouco, gente. Mas é isso mesmo. Tudo coopera para o bem, para o nosso bem, por mais que a gente não entenda, né? E esse foi o motivo do meu sumiço.
E eu nunca pensei de gravar um vídeo assim. Na verdade, eu já tinha pensado assim como eu ia gravar todo o vídeo com o coraçãozinho batendo, mas eu nunca nem ouvi coração batendo e acho que foi até bom. Eu acho que seria mais difícil se eu tivesse visto o embrião, se eu tivesse visto o coraçãozinho, ia ser muito mais difícil, mas Deus foi tão bom até nesse ponto que eu não vi nada e perdi mesmo antes de ver. Foi melhor assim, pra mim, foi melhor assim. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.